Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos me ouvindo. Eu sou a Gisela, eu trabalho aqui na parte comercial da Dinâmio. Farei hoje as tratativas iniciais referentes ali, né, ao nosso webinar do AD Audit Plus, né, da solução da Manage Engine. Enquanto que o pessoal vai entrando, eu vou dando ali, né, os avisos iniciais, tá? Então, nesse caso aí, né, o objetivo realmente é a gente fazer, né, compartilhamento de experiências. O pessoal da Manage Engine, ali, os arquitetos vão, né, colocar ali a parte mais técnica, né, os benefícios, né, os ganhos aí com a ferramenta, né, do AD Audit Plus. Este webinar, ele é ao vivo, mas a gente está gravando ele, então disponibilizaremos ele após, né, o evento para que vocês consigam ter ele internamente, ter o compartilhamento, né, também aí, né, com o time como um todo. E disponibilizaremos também um certificado, né, de participação, né, após esse webinar, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, gostariam de pontuar, né, algum quesito aí, né, utilize o botão do Q&A para fazer essa pergunta. Teremos também aí uma pesquisa de satisfação para melhorar, né, pontos aí, né, que vocês acham necessários e também, né, para os próximos webinars, se vocês gostariam de ter algum tipo, né, de webinar sobre alguma ferramenta específica, podem também nos colocar ali que faremos aí na análise junto com o time para fazer, né, também essa disponibilização. Sigam-nos nas redes sociais, teremos aí sempre, né, avisos referentes às novas plataformas, sugestões aí de uso, novos webinars, né, que a Dinami fará ali em parceria ali, né, tanto com a Manage Engine quanto também os nossos outros fornecedores, né, fabricantes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gostariam de conversar um pouquinho mais afinco aí sobre essa plataforma ou outra plataforma, entre em contato aí, né, através do comercial@dinamio.com.br. Falando um pouquinho da programação, né? Já fiz os avisos. Eu farei uma breve apresentação em cima das plataformas aí que a Dinâmio trabalha, né? Os serviços que a gente entrega hoje também. Depois eu passo aí a palavra para o Gustavo Balan, que é o especialista, né, da Manage Engine, que fará ali, né, a entrega hoje, né, desse tema aí do monitoramento em tempo real, né, para evitar as surpresas no Active Directory. E no final teremos aí um tempo para responder as perguntas, né, que forem feitas durante o nosso evento. Falando um pouco então da Dinâmio, né? Então, quem que é a Dinâmio? Estamos hoje em Joinville, né, em Santa Catarina, mas temos aí um atendimento global, temos multinacionais no nosso portfólio, né? Tanto em questão de operação, projetos pontuais, né? Ou ali os alinhamentos em consultoria, né? Conforme a necessidade do cliente. Estamos no mercado aí, né? Há 29 anos, logo logo faremos 29 anos, né? Então o nosso foco sempre é garantir uma entrega, né, especializada do serviço que realmente atenda o ambiente, né, do cliente, né, potencialize tanto o ambiente dele, mas também as pessoas que estão dentro desse ambiente. Temos mais de 70 pessoas certificadas nas entregas que temos, né, dentro do nosso ambiente e temos também parcerias líderes em tecnologia, tá? Então, os nossos principais parceiros hoje são líderes nas entregas que são destinadas. Temos dentro do nosso portfólio hoje mais de 2.400 servidores administrados, independente aonde esses servidores estão. Então, temos cloud, híbrido, on-premises, data centers terceiros, data centers próprios. Sobre a nossa responsabilidade, estamos com 33 mil usuários em atendimento, o que tem gerado aí para o nosso time mais de 4 mil chamados atendidos por mês. Isso, né? 24 por 7. Então, realmente temos pessoas, os analistas ficam na nossa empresa para conseguir fazer o melhor atendimento aí dentro do seu ambiente. Nossas entregas estão destinadas em quatro pilares principais, né? Então, falando um pouquinho de cada uma deles, a gente tem ali, né, a questão do Digital Workplace, que a gente fala especialmente em questão do Microsoft 365. Então, ajudamos vocês aí no licenciamento, consultoria para entender qual que é o melhor licenciamento aí para o seu ambiente, projetos de migração, né, tanto do SharePoint, né, para o SharePoint Online, seja migrar o seu servidor de arquivos para o SharePoint, fazer ali, né, uma intranet, ajudar vocês aí nas melhores práticas em cima do uso, né, dessas ferramentas, projetos de migração do e-mail também, né, seja em um e-mail open source que vocês tenham hoje dentro da infraestrutura e vocês gostariam de migrar também para o 365, a gente tem total expertise para fazer.
Caso vocês já tenham 365 na empresa, né, a gente pode ajudar vocês também na questão de melhores práticas de usabilidade das soluções dentro dessas plataformas, né? Sabemos então que o Microsoft 365 hoje é um leque gigante, né, de entregas e a gente precisa estar conhecendo cada uma delas para conseguir tirar o melhor desse proveito. Falando então de cybersecurity, né? Então, tema foco, né, que a gente tem ali, né, nas empresas hoje é a segurança da informação. A Dinami hoje tem um departamento totalmente especializado em questão de serviços gerenciados em segurança. Então, nosso time hoje trabalha, né, com essa parte de SOC, mas também temos licenciamento, né, com os principais players de mercado que atendem essa vertente em relação à segurança. Então, licenciamento de Casper, né, licenciamento de antivírus, as plataformas da Vim, né, para questão de backup, solução da Corpia, que a gente teve ontem ali um webinar também, né, referente à parte de revisão de acessos com a plataforma da Corpia, e Manage Engine, que será o nosso tema foco hoje aqui, né, nesse webinar. Então, entregas aí de XDR, DR, backup, seja backup, né, Vim para infraestrutura local, seja para cloud, CRM Salesforce, na Vim também tem uma entrega específica para backup, né, dos dados do CRM da Salesforce, backup do próprio 365, então você tem hoje ali, né, toda a tua plataforma de 365, mas aonde que você guarda esses dados que são trafegados dentro do 365, né? Ah, eu preciso fazer uma retenção por questão de segurança, eu preciso fazer uma retenção de mais tempo das informações, mas aonde que você guarda isso? Então, a Vim hoje tem uma entrega de solução para backup dos dados do 365. Plataformas da Manage Engine, então a gente tem aí, né, entregas voltadas para complementar ou ampliar ainda mais, né, a segurança da informação, então plataformas de CIEM, plataformas de gestão, né, e scan de vulnerabilidades, tudo isso, né, a gente tem hoje voltado nessa parte de segurança. Na questão de, né, atendimento ao end user, né, ao usuário final, então temos aí um time de service desk que faz a operação 24/7, somente no horário de plantão. Conseguimos fazer também, né, o atendimento no horário comercial, se necessário. Monitoramento da sua infraestrutura, o ambiente de segurança também, então os ativos, as aplicações, os sistemas, links de comunicação, seja também 24/7 ou no horário que vocês tenham, né, essa real necessidade, gestão dos ambientes de data center e atendimento local quando necessário, né? Então, eu tenho um time aqui, mas eu ainda preciso de um atendimento aqui dentro de casa para conseguir complementar algumas entregas para o meu time N1. Projetos aí, né, relacionados à parte de suporte de Windows Server, Linux, Azure, independente também, né, onde essa infraestrutura esteja, né, hospedada hoje. E lógico, né? Falando de Manage Engine, temos aí, né, plataformas para gestão, né, e as correções de patches e updates, né? Então, o Patch Manager Plus aí é uma ferramenta completa tanto para Microsoft, Linux, aplicações terceiras, ambientes Mac também. Falando então na de cloud, infraestrutura, a Dinami hoje ela tem os seus fabricantes, tem os seus parceiros estratégicos que a gente faz a comercialização das ferramentas. Mas quando falamos de operação, a gente é agnóstico à ferramenta que o cliente esteja utilizando. Então aqui a gente está falando de Azure, Windows, né, Linux, mas se você tem AWS, tem Workspace, tem, né, um data center terceiro, tem um data center aí da sua cidade que você hoje tem, né, hospedado essa tua infraestrutura, a Dinâmica também consegue fazer essa operação sem ter essa necessidade de mudança, né, do local onde vocês estão hoje. Tá? Então, se vocês precisarem de qualquer tipo de apoio relacionada a essa operação, né, ou uma consultoria ali para melhores práticas também no uso em cima dessas infraestruturas, podem contar aí conosco. Comentei, né, sobre a parte, né, de operação, mas aqui a gente então só formaliza mesmo, né, os líderes de mercado que a gente trabalha. Então, na Corpia, falamos aí de governança de acessos, automação, desde a criação do usuário quando ele entra lá, né, no RH, até, né, um desligamento aí, né, então ele faz toda a criação e remoção automatizada dos acessos, juntamente aí com a revisão, parte de reset de senhas. Plataformas da Casper, né? Então, para infraestrutura híbrida, infraestrutura local, né? O endpoints em cloud também. Manage Engine,
que se a gente for ver, eles têm um leque aí que pode gerenciar toda a tua empresa, desde aí dos endpoints até, né, infraestruturas em cloud, 100% SaaS também. Microsoft, né, licenciamento, projetos, consultorias, o que vocês precisarem também, né, referente a esse fornecedor. E plataformas da Vim, né, para ter aí sempre os seus dados protegidos e armazenados nos melhores data centers do mundo. Passo então agora a palavra para o Gustavo, que vai dar andamento então referente ali, né, ao nosso webinar de hoje, que é o The Audit Plus, monitoramento em tempo real para evitar surpresas no Active Directory. Gustavo, é contigo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu só. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera aqui ainda. Boa. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Balan, eu sou um dos consultores técnicos aqui da Manage Engine, focado aqui na parte de identidade e controle de acesso, né? E hoje a gente vai falar ali sobre como evitar, né, surpresas ali no Active Directory, né, utilizando o AD Audit Plus, né? Mas antes da gente falar sobre o AD Audit, eu vou falar um pouquinho sobre a Manage, né? O que que é a Manage Engine, né? A Manage Engine é uma empresa indiana focada ali na parte de gestão de TI empresarial, né? Então, a Manage nasceu em 2002, né? Ela faz parte do grupo Zoho Corporation, que tem ali a própria Zoho, que é focada na parte de aplicações para negócios, né, e produtividade. Tem a Zoho Schools, que uma é uma escola ali para ensinar novos colaboradores, novos técnicos, né, em tecnologia com as soluções da Zoho e também soft skills. Tem o Control, que é um software ali de orquestração de fluxo de trabalho, o Trainer Central, que é a nossa plataforma de treinamentos para as nossas soluções, e também a ZAC ali, que é um software ali para PDV de varejo, tá? Hoje a Manage, ela é uma empresa de propriedade privada, né? Isso então não nos limita ali a realizar investimentos baseados, amarrados ali com investidores e tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia, hoje 40% do nosso faturamento é destinado para promover novas melhorias e novos desenvolvimentos dentro da Zorro, né? A Manage tem mais de 20 anos de experiência, nós temos mais de 4.500 funcionários, 280 mil clientes e estamos mais em mais de 100, aliás, estamos em 190 países, né? Temos mais de 120 soluções ali e ferramentas para TI e hoje estamos em 34 escritórios espalhados pelo mundo, né? Então aqui a gente consegue ver os escritórios e os data centers que a Manage possui espalhados pelo mundo, né? Aqui no Brasil nós temos a Manage Engine que fica aqui em São Paulo, que é da onde eu estou falando. E também temos o escritório de Florianópolis ali, que é onde fica a Zorro Corporation dentro do Brasil, né? Em breve também teremos data centers aqui, localizados aqui dentro do Brasil também. Bom, quando a gente fala sobre Managed Engine, né, a gente está falando sobre mais de 120 soluções, né, e a história começou ali em 2002 com o Middleware Manager, né. Em 2003 veio o Op Manager, que é uma solução que nos acompanha até hoje, né. E em 2006 nasceu a primeira solução ali da Manage voltada para Active Directory, que é o nosso foco de hoje, né, que é o AD Manager Plus. O AD Manager, ele é uma solução focada ali para o gerenciamento, né, de o gerenciamento total ali do seu Active Directory, então desde a criação do usuário, ligação ali com o HCM, né, enfim, toda a parte de gestão ali. Em 2007 veio a AD Self-Service. A AD Self-Service é uma solução mais voltada ali para MFA, para Single Sign-On, e também para o SSPR, né? Então, os usuários eles conseguem fazer ali o reset de senha sem a necessidade de acionar um time técnico, né? Por meio de tickets. E em 2009 veio a estrela dessa nossa apresentação aqui, que é o AD Audit Plus, né? Mas o que que é o AD Audit Plus, né? O AD Audit, ele é uma ferramenta, né,
focada ali para auditoria e monitoramento de todo o nosso sistema, de todo o nosso ambiente de Active Directory, né? E como ele faz isso, né? Ele oferece para a gente uma visibilidade completa em tempo real de tudo que acontece lá e ele gera alertas, né? Para isso que a gente consegue configurar lá. E isso ajuda a gente a se prevenir, a detectar e ter uma resposta rápida contra todas as ameaças externas, né? E também, claro, tem uma interface intuitiva com os dashboards ali que também são personalizáveis, que a gente consegue ter um overview e uma relação com a ferramenta mais prática e fácil, né? E como que o AD Audit realiza esse monitoramento em tempo real, né? Bom, quando a gente está falando sobre monitorar, o que que a gente precisa de uma ferramenta como essa, né? A gente precisa de uma coleta contínua de logs ali, que sejam apresentadas a todo momento para a gente. Essa coleta de logs precisa nos alertar em tempo real para que a gente consiga tomar uma iniciativa o mais rápido possível. Ela precisa fazer um monitoramento proativo dessas alterações que ocorrem dentro do nosso ambiente, precisa oferecer uma análise comportamental, né? Então, a gente precisa detectar comportamentos anômalos ali que ocorrem dentro do nosso ambiente, seja por usuários ou administradores. A gente precisa tirar relatórios instantâneos para que a gente possa ter uma proteção preventiva contra ameaças, né? Então, quais são as funções do AD Audit Plus, né? Aqui tem algumas delas, né? Eu separei as principais aqui. Então, aqui a gente tem a auditoria de logon do Windows, então a gente consegue acompanhar toda a fase de autenticação do nosso AD, né? A gente consegue fazer também a análise de bloqueio de contas que ocorrem lá dentro. E essa é uma atividade muito importante do AD Audit, por quê? Porque diversas vezes, né, quem mexe com Active Directory sabe a dor que é quando a gente tem um usuário que ele fica bloqueando todo dia e a gente nunca consegue identificar da onde que acontece isso, né? Então, a análise de bloqueio de conta, mais tarde eu vou mostrar para vocês como é que funciona lá dentro do sistema, mas a gente consegue identificar exatamente em qual servidor, em qual serviço esse usuário está sendo bloqueado. Porque às vezes esse usuário ele simplesmente sai, né? Terminou o turno dele e em alguma aplicação fica buscando autenticação na D, não consegue e acaba bloqueando a conta desse usuário, né? A gente consegue fazer o monitoramento das horas de trabalho desses funcionários, né? Qualquer mudança que ocorra dentro do nosso servidor Windows, o AD Audit também consegue auditar e monitorar. E mais importante do que a gente fazer o monitoramento dos nossos usuários comuns, vamos colocar assim, né, é fazer o monitoramento também dos nossos administradores. Então, toda a parte de auditoria em cima dos usuários privilegiados, né, toda a parte de modificação que é apontada por administradores, aliás, que é executada pelos administradores, também é apontado dentro do AD Audit, né? Também temos monitoramento para mudanças de arquivo, né, alteração de permissão em arquivos Windows, Synology, etc. Conseguimos também verificar padrões, né, de atividades do nosso usuário. Então, se um usuário ele está logado num horário não muito comum, a gente consegue detectar isso para avaliar uma possível ameaça que está acontecendo interna, né? Assim como também, quando a gente fala de arquivos, né, que eu falei ainda há pouco, caso haja um aumento ali repentino sobre o uso de arquivos, isso pode ser um alerta de ransomware, né? E então a AD Audit também consegue auditar e monitorar isso daí. E hoje também a gente tem algumas agências reguladoras, né, de conformidade e compliance. Então hoje o AD Audit ele oferece mais de 250 relatórios aí, todos eles em conformidade com essas agências. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? O que mais que o AD Audit pode oferecer? Então, a gente também consegue fazer o monitoramento de trabalho da área de trabalho remota, né? Que ocorrem ali nos servidores RDG, e se você tem uma política de rede de rádios, ele também consegue fazer. Tudo hoje no AD, aliás, tudo no Active Directory é um objeto, né? Então, qualquer tipo de mudança que ocorra em um objeto, seja ele usuário, computador, grupo, a gente consegue fazer o monitoramento e auditoria também.
mudanças de permissão nesses objetos, né? Mudanças em GPOs, que é uma parte crítica, né? Quando a gente fala de Active Directory, então qualquer mudança de política, quem fez, o que fez, quando fez, a gente consegue auditar também. Integridade de arquivo. Caso você tenha um ADFS, a gente consegue também fazer a autenticação ali, fazer o rastreio das autenticações realizadas ali. Modificação das credenciais, né? A auditoria LAPS, o Audit também realiza. E a gente, voltando a falar sobre o usuário, né? A gente consegue fazer uma trilha, né? Com base em usuários específicos. A gente tem uma auditoria de PowerShell para verificar quais scripts foram executados dentro do nosso Active Directory e o AD Audit também ele faz integração ali com CIEM, né? O Splunk, o ArcSight e o Syslog, e claro, o Log 360, que é uma ferramenta aqui da Manage Engine. Todas as ferramentas da Manage Engine elas são integradas entre si. Então, falando sobre a parte de auditoria, né? Então, conforme eu disse anteriormente, existe uma necessidade hoje em dia de estar em conformidade com as agências reguladoras, inclusive aqui no Brasil nós temos a LGPD, né? Então, todos os relatórios do AD Audit, eles estão em conformidade ali com o HIPAA, com o PCI, né, para o mercado financeiro, o FISMA, o GDPR, né, e também com a LGPD. Então, aqui são alguns exemplos do que ocorre, né, um visual ali do AD Audit, claro que já já vou mostrar ele na prática para vocês, mas aqui, por exemplo, eu tenho um print aqui das atividades de logon e logoff que ocorrem em tempo real. Então, eu consigo verificar aqui a duração da sessão de logon, eu consigo ver os usuários que estão conectados a vários computadores, os usuários que estão conectados no momento, as atividades de logon, eu consigo verificar se tem alguma atividade em comum, né? Sobre o acesso privilegiado, eu consigo identificar as atividades do administrador. Então, qualquer tipo de configuração de usuário, grupo, unidade que um administrador promova, eu consigo fazer auditoria disso. Eu consigo fazer o rastreio dos usuários privilegiados, né? Tudo que o caminho que um usuário percorreu dentro do Active Directory, a gente consegue fazer o monitoramento, escalonamento de privilégios, né? O famoso administrador que se administra, né? Então, caso haja algum tipo de escalonamento de acesso dentro do Active Directory, e, aliás, na verdade, de qualquer sistema que se comunique com o Active Directory, a gente consegue fazer o monitoramento também. E caso exista alguma atividade suspeita, a gente consegue configurar alertas ali para que a gente receba isso tanto via SMS quanto e-mail. Mudança de grupos, né, uma das partes mais importantes do Active Directory, então, mudanças de membro, valores de antes e depois, a gente consegue verificar quais usuários estavam contidos em um grupo e quais estão agora. Se houve uma mudança, a gente consegue captar. Histórico de objetos, né, qualquer alteração que exista dentro de um grupo, e os privilégios que estão integrados a ele, a gente também consegue auditar. E o AD Audit é uma ferramenta muito consolidada no mercado, né? Já são ali, mais de 18 anos. Minha matemática está ruim hoje, mas são vários prêmios, né? Inclusive estamos no Gartner. Então, então é uma ferramenta muito consolidada, muito aprovada pelo mercado e que vocês vão ver agora, né? Vamos ver na prática como é que funciona o AD Audit aqui. Só mudar a minha tela. Bom, pessoal, vocês conseguem ver minha tela aí já?
Opa, beleza. Deixa eu só ele carregar aqui para gente. Bom, pessoal, então essa aqui é a carinha do Adeo Audit Plus, né? Quando a gente abre aqui o Adeo Audit, a gente já dá de cara com as dashboards, né? Essas dashboards, elas são personalizáveis, de acordo com aquilo que o administrador do ambiente precisa. Aqui ao lado direito, a gente vai ter os alertas, né? Os alertas aqui do Adeo Audit, então ele separa aqui por criticidade, e também os alertas mais recentes que a gente recebe no nosso ambiente. E a gente também tem a visão sumária para aqueles que gostam, que preferem de números, né, ao invés da parte gráfica. Clicando em qualquer uma desses numerozinhos aqui que aparecem, a gente vai ser transportado direto para o relatório que faz parte dele, né? Então, aqui no dashboard é isso. Falando sobre monitoramento do Active Directory, né? A gente tem aqui do lado esquerdo diversas partes ali tudo categorizado, na verdade, né? Porque são mais, como eu falei, são mais de 250 relatórios pré-prontos. Então, aqui ele está sempre separadinho, né? Por, por tópico. Então, por exemplo, se eu quiser ver aquela parte de falhas de logon, né? Então, aqui eu consigo verificar, clicando em Logon Failures, ele vai me dar um gráfico aqui daqueles usuários que mais têm problema com logon, né? E essa é uma parte muito importante, porque, por exemplo, aqui em falhas de logon, eu consigo ver que o usuário AD Manager, ele tem sucessivas tentativas de logon e sucessivas falhas, né? Em um curto período de tempo aqui. Então, o que que isso pode indicar para mim? Isso pode indicar, de repente, que eu estou sofrendo um ataque, né? Eu estou sofrendo um brute force em cima desse usuário. Claro que isso deve ser avaliado pelo administrador, mas é um indicativo, né? Então, uma das surpresas que a gente tem que evitar está nesse relatório, por exemplo, né? O que mais que a gente pode verificar aqui, né? Quando a gente sai aqui do user logon aqui, a gente pode ir para user management e verificar quais usuários foram recentemente criados no nosso ambiente, né? Esse relatório que ele traz para a gente aqui embaixo, né? A gente pode adicionar e remover colunas de acordo com aquilo que você achar útil, né? E a gente também consegue exportar esse relatório aqui como um CSV, um PDF, enfim, né? Mais uma vez, gostaria de ressaltar que todos esses relatórios eles estão em conformidade com compliance e conformidade, né? Por exemplo, aqui a gente pode ver também os usuários que estão bloqueados, os usuários que recentemente se bloquearam no sistema, né? E aqui, por exemplo, a gente consegue verificar qual que é o IP que está bloqueando esse usuário, né? De qual que é o domain controller que ele está linkado. A gente pode linkar mais de um domain controller também no AD Audit, né? E aqui, por exemplo, a gente tem a parte de GPOs, né? A gente consegue verificar quais foram as GPOs modificadas, né? Então, aqui, por exemplo, ele está me trazendo que essa GPO foi modificada, né? Pelo... Peraí, eu estou no lugar errado. Ela foi modificada aqui, né? E ele está falando aqui que o Security Descriptor aqui foi a atribuição modificada dentro da GPO. Então, essa parte do Active Directory, né? A gente também tem a parte do ADCS, caso vocês utilizem. A parte do Active Directory, ela está toda aqui do lado esquerdo, separado por tópico. Mas a gente também tem a parte de análise de ataque na superfície, né? Então, aqui na parte de ataque, por exemplo, eu tenho o ransomware, né? Qualquer suspeita de ransomware que eu tenha, ele vai me trazer aqui. Então, por exemplo, esse usuário Mike, a gente percebe que ele fez uma série de ataques aqui, provavelmente depois do nosso webinar ele vai ter que passar no RH, né? E se a gente vir aqui no Threat Details aqui, ele vai me passar todas as entidades, né? Todos os arquivos que foram envolvidos
nesse possível ataque de ransomware, né? Então, toda a parte de modificação que ocorreu ali, né, ele me traz tudo detalhado. Tem outras partes aqui também do Attack Surfer aqui, né? Do Attack Surface. Na parte de Password Spray, né? A gente também tem aqui o Mike, mais uma vez, nos dando um pouco de trabalho. Mas o AD Audit, ele não se limita apenas, né, ao Active Directory, ele também consegue fazer auditorias no nosso ambiente de cloud, né? Basicamente, os relatórios são um pouco mais enxutos, né, porque nós não temos todas as funcionalidades de um AD dentro de um Azure, por exemplo, mas ele traz toda a parte de gerenciamento de usuários criados, né, até de device aqui, né, os devices que foram criados dentro do nosso ambiente de cloud, ele vai trazer aqui para a gente também, a parte de aplicações, etc. Ele também traz a parte de segurança aqui, né, em cima do nosso ambiente de cloud. A parte de gestão de arquivos, na verdade, de auditoria de arquivos, aqui a gente também tem no AD Audit. Ele não me traz muitas informações aqui, pessoal, porque esse aqui é um ambiente de demo, tá? Um ambiente de demo que, inclusive, vocês também podem utilizar, tá? Depois eu vejo com a Gisela para passar para vocês, mas ele é web-based também, então vocês conseguem utilizar aqui, vocês conseguem vivenciar, né, experimentar a ferramenta por vocês aí. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver um servidor configurado, eu consigo fazer toda a auditoria dele, né? Então, aqui, configurar os servidores. Aliás, servidores não, né? Aqui são a parte de arquivos, né? Então, eu posso verificar aqui quais foram os arquivos criados nesse ambiente, né? Consigo ver tudo aquilo que foi compartilhado, né? Arquivos renomeados, etc. A parte de servidor, né? Então, quando a gente fala de servidor, a gente também consegue fazer auditoria. Uma das surpresinhas que a gente encara no nosso ambiente é, por exemplo, a parte de storage, né? Então, aqui na parte de storage, a gente consegue, por exemplo, verificar quais arquivos foram modificados, né, por um USB, que foram modificados dentro de um USB que estava no nosso ambiente, né, que foi plugado ali. Então, os arquivos ali que foram os arquivos removíveis dentro do nosso ambiente, enfim. Então, essa é a parte de auditoria que a gente tem dentro da The Audit, né? E agora também tem a parte de alertas, né? Então, aqui a gente consegue configurar alertas, inclusive separados aqui, né? Esses alertas podem ser separados por ambientes, né? Então, a gente consegue configurar aqui um novo profile, né? Um novo perfil de alerta, e esse alerta, baseado aqui nos nossos relatórios, a gente consegue gerar esse alerta e, por exemplo, mandar ele por um e-mail. Se nós tivermos um provedor configurado aqui dentro do AD Audit, a gente consegue mandar essas informações por SMS, né, esses alertas por SMS, claro, dentro da ferramenta a gente também recebe, inclusive vai ficar aqui no dashboard, né, para acompanhamento. Bom, pessoal, sobre o AD Audit, né, sobre as surpresas, da minha parte era isso, né? Devolvo agora para a Gisela para as perguntas e fico no aguardo aqui, Gisela. Ok, só um minutinho. Então, vamos para perguntas. Temos bastante perguntas aqui, sim, Gustavo. Muito obrigada. A Luana Maravilha. perguntou: a gente sabe que monitorar mudanças no Active Directory é importante, mas na prática, qual o risco real de não ter uma visibilidade sobre essas alterações no dia a dia? Bom, se você não tem uma visibilidade, você já está em emergência, né, Luana? Então, a visibilidade é extremamente importante, porque a gente precisa ter um controle sobre o nosso ambiente, não só sobre os nossos usuários, né? Mas também em cima dos nossos administradores, né? Tudo que está acontecendo, todos os usuários que estão fazendo logon, os usuários que estão bloqueados, a parte de storage que eu mencionei, então é super importante. Ok.
Ricardo pergunta: você pode comentar um pouco sobre como essa solução lida com ambientes híbridos? Onde essa parte de infraestrutura está em nuvem e parte on-premises? Acho que tem bastante cliente hoje que tem esse cenário, né? Daí fiquei com essa dúvida mesmo. O AD Audit, ele vai ser on-premises, né? Mas ele consegue fazer a administração tanto do seu Active Directory on-premises quanto o seu ambiente Azure, por exemplo. Mas aí, no caso, se ele tivesse ambiente híbrido, ele consegue ver isso numa mesma console, né? Consegue, consegue. Deixa eu ver se eu consigo fazer um share aqui de novo. Uhum. Aqui no AD Audit, a hora que você estiver vendo, você me avisa, tá? Ok. Aqui no AD Audit, por exemplo, a gente tem a parte de Active Directory, né? E também a gente tem a parte de cloud aqui do lado. Então, você, com o ambiente híbrido, você consegue gerenciar os dois, ao mesmo tempo. Ok. Seguindo então aqui. O Roberto perguntou: Gustavo, tem como limitar o acesso de quem usa a ferramenta? Tipo, deixar um analista só para visualizar os relatórios, sem conseguir mexer nas configurações? Sim, tudo dentro do AD Audit é granular, inclusive a parte dos administradores. Você consegue fazer a limitação sobre o que cada administrador vai executar dentro do AD Audit de maneira prática. Uhum. O Diego pergunta: a ferramenta suporta o player por storage? Caso não suporte, teria alguma forma dele ser monitorado de forma genérica? Desculpa, Gisela, não entendi a pergunta, você pode repetir? A ferramenta suporta o player por storage? Caso não suporte, teria alguma forma de ser monitorado de forma genérica? Não, não, essa parte não. Uhum. Ok. O Alexandre pergunta: qual a posição da Microsoft quanto à ferramenta? Possui agente nos domain controllers? A Microsoft mantém o suporte? Não, a Microsoft não tem relação com o AD Audit. Uhum. Ok. A Fernanda pergunta, aqui na verdade a gente já respondeu, né, referente à questão do alerta personalizável, que ajude a identificar comportamentos suspeitos antes que virem um problema maior. Sim, sim, isso aí o Audit faz ali na configuração de alertas. Inclusive, Uhum. a função principal dele é justamente essa, né? É detectar um problema antes do que ele realmente se torne uma coisa maior e te alertar sobre isso. É totalmente possível e totalmente personalizável lá dentro. Ok. O Eduardo pergunta: como a Deldit se diferencia das funcionalidades nativas do Windows Servers em relação ao nível de detalhamento nos logs? Dentro do Active Directory, né, a gente tem o Event Viewer, né? Uhum, O Event Viewer ele consegue condensar as informações, mas ele não consegue trazer de uma maneira tão completa e nem tão didática, né? Então, a diferença do AD Audit para aquilo que a gente tem dentro do Active Directory é justamente essa, né? A visibilidade, primeiro que já são relatórios pré-definidos, então não tem necessidade, de repente, de uma análise profunda sobre tudo aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo transmitido. uhum, Então, ele consegue trazer para você essas informações de uma maneira muito mais objetiva, né? uhum, uhum. A Camila pergunta: para equipes de TI pequenas, né, com infraestrutura enxuta, você acha que vale a pena investir numa solução como essa? Com certeza, com certeza. O AD Audit ele atinge, né, a todos os tamanhos, né? Porque Uhum, todo mundo precisa de uma auditoria, todo mundo precisa estar em conformidade, todo mundo precisa monitorar o seu próprio ambiente, seja ele pequeno, seja ele grande, né? Então, o AD Audit com certeza atende, né, as necessidades de uma equipe, mesmo que ela seja pequena. uhum. O Ícaro questiona: é possível parametrizar a ferramenta para tomar as ações de forma automatizada, com as ações para os alertas identificados, e cada dia ir aprimorando, ou precisamos de uma atuação direta de um analista? O AD Audit ele não oferece, né, uma questão. Acho que ele está perguntando como se baseando, por exemplo, no Sentinel, né, que Uhum, ele toma as ações ali. O AD Audit ele não, o objetivo dele não é esse, né? Ele uhum, audita, ele monitora, ele te avisa sobre isso, mas ele não consegue fazer isso de maneira automatizada. Algumas funções ele até realiza ali, é, algumas
como algumas ações, né? Mas não todas. Uhum. Ok. A Renata questiona: existe algum tipo de integração entre o AD Audit e plataformas de CIEM? Isso ajuda na centralização dos eventos? Sim, sim, o AD Audit ele tem integração com o Splunk, o ArcSight, o Syslog e também com o Log 360, que é aqui uma solução da casa, né, da Managed Engine. Uhum, uhum. Ok. Homero questiona: Cloud Directory é a Entra ID, ferramenta 100% SaaS? Há alguma integração com Teams referente à parte de alertas? A parte do Teams não, mas a parte do Azure sim. Você consegue integrar o Azure ao AD Audit. Uhum, uhum. No caso, o AD Audit ele pode ser comprado on-premises ou em cloud, né? Não, o AD Audit ele é somente on-premises. Somente on-premises. Ok. Uhum. O Diego pergunta: a ferramenta faz backup ou restore do AD? Do AD não. Uhum, Aí a gente tem uma outra solução, né, que é o Recovery Manager Plus, que ele sim é uma ferramenta dedicada a fazer o backup do AD, né? uhum, Nós temos uma solução que é o AD 360, que ela engloba o AD Audit, que vocês viram hoje, o AD Self-Service, o AD Manager, e também aí tem os outros add-ons, que um deles é o Recovery Manager, né? Então, cada um deles você pode adquirir separadamente, mas o produto, né? A solução para a parte de backup é o Recovery Manager Plus. uhum. Ok. O Christian pergunta aqui: equipe dinâmica. A Deodit pode ser licenciada independente das demais soluções da Managed Engine? Sim, ele pode ser comprado de forma standalone ou ele pode ser adquirido como add-on se vocês já tiverem alguma outra plataforma também, tá? Mas ele tem licenciamento standalone para ser adquirido. Deixa eu ver. O Lucas pergunta: quanto tempo em média leva para configurar a ferramenta num ambiente típico? Tipo, tem alguma coisa que costuma travar na implementação? Eh, vamos dizer, boas práticas que precisam ser levadas em consideração antes de fazer uma implementação de uma ferramenta dessa? Quando você está realizando a implementação de qualquer solução da Managed Engine, né, primeiro você também tem acesso a toda a documentação do passo a passo que deve ser realizado. Mas a maioria, né, acho que todas as soluções da Managed Engine, elas são basicamente NNF, né, o Next Next Finish, e você realiza ali a implementação dentro do seu ambiente. O que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a implementação do AD Audit é fazer a liberação das portas corretas, né? Geralmente, os problemas que a gente encontra, desculpa, os problemas que a gente encontra nas implementações são portas no firewall que estão bloqueadas, né? Ou todas as portas não foram bloqueadas ainda. Uhum, Esse é o maior problema que a gente encontra na instalação de qualquer ferramenta da Managed Engine, mas você também recebe o passo a passo ali, tem toda a documentação na web, então é tranquilo. uhum, uhum. A Juliana questiona aqui, se o Adele Dit ele é baseado em CIEM, se ele pode substituir a implementação do Sentinel ou vice-versa. Não, o Adeldit ele não é um CIEM, tá? Nós temos o Log 360, que é uma ferramenta aqui. Essa é uma ferramenta dedicada ao CIEM, né? Ela seria ali para bater de frente com o Sentinel, por exemplo. Mas o AD Audit ele é uma ferramenta voltada para auditoria e monitoramento, não necessariamente o CIEM, tá? Uhum, uhum. Ok. Mariana questiona, quais são os principais relatórios que você considera indispensáveis no dia a dia de uma administração do AD? Bom, primeiro os ataques de superfície, né? Por exemplo, os ransomwares e tal. Logon de usuários, usuários bloqueados, né? E na parte de servidores ali, também verificar aquilo que saiu do nosso servidor, né? Os arquivos que saíram, os arquivos que entraram, que foram modificados. E também Uhum, a parte de administradores. Acho que esses relatórios, eles são indispensáveis, assim. uhum. Ok. Tiago questiona: essa ferramenta contribui de alguma forma para atender exigências de conformidade como LGPD ou ISO? Se sim, de que forma que ela ajuda?
todos os relatórios, né, que a gente tira ali de dentro da AD Audit, eles são em conformidade com as principais reguladoras, né? Uhum, Então, todos eles atendem a todas essas agências aí. Então, você não vai ter problema quanto a isso, inclusive com a LGPD. uhum, ok. Jorge questiona: você teria algum exemplo de incidente que foi evitado ou identificado rapidamente por conta da adoção dessa tecnologia? No começo da apresentação, né, eu falei sobre o usuário que estava bloqueado. Aquilo foi um problema de um cliente, né? Um cliente trouxe isso para a gente. Tinha um usuário dele que estava todo dia esse usuário estava bloqueado, todo dia. E ele não conseguia identificar o porquê que esse usuário estava sendo bloqueado. Então, com o AD Audit, ele conseguiu identificar que ele tinha um portal que era dele, era uma ferramenta própria dele, e essa ferramenta estava no servidor. E esse usuário ele saía, né, terminava o expediente dele, e esse portal, né, ele ficava tentando autenticar no AD a cada 1 hora. E como não conseguia, que o usuário não estava ali, ele acabava bloqueando o usuário. Então, graças ao AD Audit, esse administrador, né, conseguiu identificar o motivo desse usuário estar sendo bloqueado todo dia. E esse usuário era só o vice-presidente. Então, então, imagina o BO, né? Entendi. O Lisandro perguntou: temos várias GPOs aplicadas em camadas diferentes e às vezes mudam coisas sem que ninguém saiba. A ferramenta mostra esse histórico, tipo que foi alterado, quando e por quem? Consegue mostrar, sim, tudo que é alterado dentro do ambiente do Active Directory, inclusive GPOs, Uhum, ele mostra para a gente quem fez, o que fez e quando fez. ok. Tem alguma limitação desse histórico? Tipo, um prazo de vigência? Olha, deixa eu ver aqui. Olha, que eu saiba, não, viu? Mas eu posso confirmar para você. Mas que eu saiba, não. Porque assim, ele vai puxar as informações, aquilo que, por exemplo, o Event Viewer consegue ver, ele também consegue ver. Então, se o Event Viewer consegue ver uma alteração que foi feita em 2007, ele também vai conseguir ver. Entendeu? Uhum, uhum. Não, ok. O Mero perguntou se há integração com QRadar. Que o Raider, Uhum, não, não tem. não tem. Quais que são as ferramentas hoje que ele teria integração? Ou como é que funcionaria as integrações do AD Audit com outras ferramentas? Assim, se você conseguir fazer uma integração via API, né, dependendo da API, ele consegue fazer a integração. Com as ferramentas da Manage Engine, ele consegue se integrar com todas ali, mas a parte de integração fica mais voltada mesmo para o CIEM ali, né, principalmente soluções terceiras ali, que é o Splunk ali, o ArcSight, né, mas via API, se ele conseguir ler a comunicação, você consegue fazer a integração sim. Uhum, É ok. que você perguntou, por exemplo, do QRadar, né? Ele não tem uma integração nativa com o QRadar, né? Mas dá para fazer algum tipo de customização de desenvolvimento de integrador? Se você conseguir fazer a comunicação via API, você consegue sim. Ok, ok, sem problema. Ah, pergunta aqui do Ícaro, referente à questão, né, se tem algum cliente hoje que possui o The Audit, né, e o monitoramento da dinâmica, que possui, né, que atua nesses alertas gerados, tá, Ícaro? Ícaro, a gente conversa depois certinho, tá, sobre esse cenário ali, junto com o time técnico e que o time comercial, e daí a gente alinha certinho aí o que a gente tem hoje já em andamento, para também alinhar o que você espera ali referente, né, a essa ferramenta mais o monitoramento, tá bom? Deixa eu verificar aqui. Eu acho que a gente conseguiu responder todas. Se tiver algum questionamento ainda, pessoal, tá? Fiquem à vontade de entrar em contato aí, né, com a Dinami também, através do comercial@dinami.com.br. Conforme a gente já falou, a gente vai mandar essa gravação para vocês aí depois, né, pelo link também que vocês disponibilizaram. Então, fica à vontade aí para. Acho que deu problema aqui no compartilhamento. Fiquem à vontade ali em disponibilizar para a gente ali, né, os questionamentos, se vocês precisarem também de alguma informação adicional ali de soluções da Manage Engine, gostariam também aí de alguma, eh,
alguma apresentação mais específica para o ambiente de vocês também, fiquem à vontade, tá? Então a gente sempre vai estar à disposição aí para conseguir atender vocês aí no que vocês precisarem, certo? Então, acredito, Gustavo, se você ainda tem alguma pontuação também, né, para comentar aí, também fique à vontade. Ou se não, né, a gente vai encerrar aqui o webinar nesse momento aí para ficar à disposição aí também, né, nas próximas tratativas. Não, da minha parte, eu só queria agradecer a vocês, dizer que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, né? Vou mandar depois para vocês o ambiente da demo, né? Então, quem quiser brincar ali um pouquinho com a ferramenta, vai poder se divertir um pouquinho lá. Obrigado, gente. Até mais, viu? Obrigada, gente. Tenha um ótimo finalzinho de dia ainda e qualquer dúvida a gente está à disposição.